Amigos, hoje o que me traz aqui é este absurdo que está acontecendo nas redes sociais. Pessoas que se apresentam escondidamente, se apresentam escondidos, botam lá uma camisa que pertence a um país e não a um partido e se apresentam com ideias de supremacia branca. Não podemos aceitar mais esse tipo de coisa em nosso país. Eu vi hoje mais de um vídeo de pessoas dizendo que as pessoas não devem mais tirar as férias no Nordeste, porque, segundo elas, o Nordeste é a parte burra do Brasil. O Nordeste é onde o Brasil começa. O Brasil começa no Nordeste. As invasões de outros países que sofremos no passado foram os nordestinos, foram os povos de lá que nos defenderam. Assim como o Rio Grande do Sul aumentou as fronteiras desse país, os nordestinos defenderam a nossa fronteira. E não é mais possível que pessoas com ideias como essa se apresentem na internet, em redes sociais e façam esse tipo de coisa. A justiça tem que relocalizar essas pessoas e prendê-las. Elas estão pregando o ódio e não é mais possível que se pregue o ódio nesse país. Eu recordo de um amigo que foi acusado injustamente e foi preso. E foi acusado injustamente. E ficou um tempo preso e quando saiu de lá, ele dizia: é um absurdo a forma com que tratam as pessoas. Jogam as pessoas no presídio como se fosse um depósito de seres humanos. E ele dizia que devíamos tratar melhor aquelas pessoas, olhar um pouco mais por elas. Hoje, como ele está em liberdade, ele prega que bandido bom é bandido morto. Eu gostaria que esses seus amigos que estavam presos lá com o senhor escutassem o que o senhor tem para dizer hoje. Que hoje o senhor acha que bandido bom é bandido morto. Mas quando o senhor foi acusado, o senhor disse que não. Que era melhor olhar por aquelas pessoas, que ali tinham pessoas boas. E agora mudou. O senhor disse que quem foi condenado, quem está condenado, quem está lá preso, em primeira e em segunda instância, e agora temos que recorrer à terceira, para deixar preso lá, não merece o benefício da dúvida. Mas por sorte o senhor teve o benefício da dúvida e está em liberdade. O senhor era inocente. Outras pessoas inocentes foram libertadas. E outras pessoas inocentes ainda estão presas. Eu não sou a favor do crime. Não. Ninguém nesse país é a favor do crime. O que não é possível é as pessoas continuarem a defender governos que pregam violência, que dividiram um país no meio, onde famílias não conseguem mais sentar para conversar, porque ontem uma pessoa me disse: o fulano é ladrão e o ciclano não. Eu digo: então tá, me cita algumas as coisas que o ladrão roubou e me cita as coisas que o outro que não é ladrão fez por esse país. Ele não citou nada. Nada. A única coisa que citou foi que a mulher dele vai ter que trabalhar mais alguns anos e ele vai poder passar mais tempo longe da mulher. A única coisa que ele citou. A única, não tinha argumento. Não tinha argumento. E eu conclamo os religiosos, aqueles que são religiosos de verdade, aqueles que buscam um país laico onde é possível se cultuar ao Deus que se quer e que se possa respeitar os ateus, aqueles que não têm crença alguma, aqueles que se acham que têm direito de não ser obrigado a acreditar em Deus nenhum. Ninguém é obrigado a acreditar, mas acredita quem quer. A que esses religiosos votem em alguém que tem esse tipo de pensamento, que não ande com uma cruz na mão e uma metralhadora na outra. Porque não é mais possível ver religiosos de matriz africana não defender evangélico. Pode defender evangélico, eu tenho vizinhos evangélicos e tenho todo respeito por eles. Mas defender gente que anda armado dizendo que isso é algo cristão.
Essas pessoas não sabem, talvez não saibam, talvez não tenham estudado, a maioria não tem cultura nenhuma, não assistiu um documentário durante a vida, não leu um livro sequer durante a vida. São pessoas que são negacionistas, não acreditam em vacina. Eu conheço um balaio de gente que não acredita em vacina. Eu fui levar o meu filho para fazer esta semana, para renovar, para o ano que vem, a escola. Eles pediram a caderneta de vacinação e eu disse para eles, a vacinação da Covid não está nessa caderneta. E eles disseram, a vacina da Covid não precisa comprovar. Que país é esse, meu chapa? Que país é esse? Nos anos 70, houve uma campanha, e isso eu apoio, a ideia dos militares. Eu não sou contra militar, pelo contrário, eu apoio os militares. Mas eu apoio o militar que vai para a fronteira. Aquele militar que está na fronteira, enfrentando traficante, enfrentando o tráfico de armas que acontece nesse país. Se pudessem atacar todos os carros, nós temos contingente para isso. Atacar todos os carros e revistar um por um, para trazer segurança, para que eu não precise comprar uma arma. Eu tenho arma. Quem me conhece sabe, mas eu não uso, eu não quero ter isso. Eu quero que a polícia esteja armada para me defender. Porque o povo só foi em busca de arma porque o Estado não pode garantir a segurança. Porque a Polícia Federal estava mal preparada, não tinha condição de... São poucos policiais federais. Eles não têm como cobrir toda a fronteira, o nosso país é uma vasta fronteira. Mas o Exército deveria estar lá. E aqui no meu estado, o Exército estava fazendo uma estrada. E todo mundo aplaudindo que o Exército estava fazendo estrada. Quando o Exército faz estrada, o Exército tira emprego de gente que está trabalhando. Tira emprego de empreiteiras e pequenas empresas que estão à beira da estrada. É para isso que o Exército serve? Não. O Exército serve para garantir a nossa segurança, a estabilidade nacional. As polícias existem para nos dar segurança. Existem problemas dentro das polícias em todas elas. Esses dias discutimos sobre desmilitarização e as pessoas não sabem o que é isso e ficam se colocando contra. Eu vou te explicar o que é desmilitarização. É fazer com que um soldado da polícia militar seja julgado como um cidadão civil, mas que respeite a hierarquia militar, mas que não seja julgado pelos tribunais militares. Quer um exemplo? Você ouviu falar, você sabe o que aconteceu com um militar que carregava drogas dentro do avião da FAB? Tu não sabe! Sabe por que tu não sabe? Porque os militares julgaram lá ele fechado. O caso da Boate Kiss, condenaram 4 pessoas civis, mas tinham militares envolvidos. Mas eles não foram julgados pela Justiça Civil. Foram pelos tribunais militares, não foram presos. Passaram lá 30 dias, pagaram 60 baixas, daqui, dali, se ajeitou e resolveu. Não é isso que nós queremos. A desmilitarização que se quer é isso. Que os soldados possam até protestar. Porque hoje em dia, se os salários estiverem baixos, o pobre do soldado, do sargento, ele não pode ir para a rua protestar. Ele tem que mandar a mulher dele lá. E é isso, é isso que é desmilitarização. Nós temos que desmilitarizar. Nós temos que ter um país democrático. E democracia é isso. Se o Norte quis votar em um certo candidato, eu tenho que respeitar. Eu não posso chamar o povo nordestino de burro. E é isso que estão fazendo. Gente que se considera superior aos outros. Gente que está na igreja e se considera superior a mim. E que talvez em alguns pontos da vida até seja superior a mim. Mas não por causa da minha religião. Eles têm que ser superior a mim
Pela minha forma de agir, eu sou melhor que o bruxo, eu faço mais caridade, eu enxergo meus irmãos de forma diferente. O bruxo lá tem os seus preconceitos e eu não sou preconceituoso. Mas isso individualmente, não em grupo. Porque alguém disse para mim que eu tenho que votar em determinado candidato, porque esse candidato é o candidato de Deus. E tem gente dentro do mundo religioso, gente evangélica, vai votar? Ok. Tem gente evangélica de esquerda e tem gente evangélica de direita. Isso é aceitável, mas os pastores estão forçando essas pessoas. E não é mais possível isso. Não é mais possível que voltemos ao voto cabresto. Houve reuniões dentro de empresas, onde os donos de empresas disseram que botariam pessoas para a rua e fechariam as empresas se esse ou aquele governo ganhasse as eleições. Corrupção existe desde a chegada, até antes da chegada. Antes da chegada dos europeus no Brasil, quando eles começaram a colonizar o Brasil, antes que o império se mudasse para cá, já havia corrupção e isso não vai terminar nunca. Mas é importante se deixar investigar e não tapar o sol com a peneira, dizer, não, no meu governo não tem corrupção. É óbvio que não tem, se não deixar investigar nunca vai ter. Isso não se pode mais. E eu vejo em redes sociais pessoas ligadas às religiões afro, às religiões espíritas, às religiões de Umbanda, apoiando um governo que é contra eles, que jamais vão dar oportunidade para eles, e em breve, se as coisas continuarem nesse rumo, vai acontecer aquilo que vocês consideram que os comunistas vão fazer. Os comunistas não vão fazer. O último comunista do Brasil foi Júlio Prestes, meu querido. Aquele era comunista. O resto só carrega o nome porque nem sabe mais o que é comunismo. O comunismo terminou com a queda do Muro de Berlim. É que as pessoas confundem comunismo com ditadura. Porque onde tem regimes comunistas, existe a ditadura. As pessoas discutem o que está... mas lá no país está acontecendo... Cara, o problema de cada país é seu. Cada um resolve o seu problema. Nós brasileiros não temos que nos envolver com problemas de outro país. Na Somália existe uma guerra desde 2014. Eu pergunto para os senhores viram uma força da ONU se juntar para ir lá na Somália resolver o problema? Não. Não, senhor. Ninguém fala. Mas aqui no Brasil se ataca a Venezuela, se ataca a Cuba. Mas os Estados Unidos hoje tem um governo de esquerda. Por que ninguém te manda para os Estados Unidos? O governo dos Estados Unidos é a esquerda. Não sabe a diferença de democratas e republicanos? Então tu não sabe nada. E se tu não sabe nada, não opina. Vai estudar. Essa é a melhor forma. Conhecer a história. O povo que não conhece a própria história está condenado a repeti-la. Nós estamos condenados a repetir a nossa história. E o que eu não consigo aceitar é que pessoas que passaram durante as últimas campanhas eleitorais dizendo batuqueiro não vota em batuqueiro, e depois querem votar num candidato que apoia a igreja evangélica, aí, meu amigo, tu não vai te eleger de jeito nenhum, porque tu faz campanha contra ti mesmo. Não faça campanha contra si mesmo. Procure se juntar do lado de pessoas sérias, de pessoas que conhecem esse país. Entre em um partido, faça parte dele e durante 3, 4 anos frequente as reuniões feitas por esse partido. Esse partido, a ideologia não me serviu. Nós temos aí o partido de João Goulart.
O PTB, que foi fundado por Getúlio Vargas, partido de esquerda. Getúlio Vargas foi ditador. Getúlio Vargas foi ditador. Foi uma esquerda, deu um golpe e foi ditador. Mas ele foi tão bom que depois o povo elege ele. Depois vem o Jango, também de esquerda. É derrubado pelo regime militar. Sabe por que é derrubado? Tinha 86% de aprovação. E 6 meses depois teria eleição. Mas mentem para vocês que o povo queria tirar ele porque o governo estava ruim. Se estava ruim era só esperar mais 6 meses. E trocar o presidente na próxima eleição. Os militares rasgaram a Constituição. Nem todos. Tinham muitos militares que ficaram contra o golpe. Sabe o que aconteceu com eles? Procure estudar. Foram presos, foram para um navio, ficaram presos nos porões do navio durante muito tempo. Mas é essa história que tu tem que conhecer para defender esse ou aquele. Nós precisamos nos unir, mas não em prol de um partido. Não. Tu não tem que te unir em prol de um candidato ou de um partido. Não. Tu tem que olhar e ver, isto aqui vai ser melhor para nós. Nós queremos um país que tenha oportunidades. Nós queremos um país que seja respeitado por outros países. Nós queremos um país democrático. Nós não queremos um país nem de esquerda e nem de direita. Nós queremos um país de brasileiros, de irmãos. Nós queremos um país em que as pessoas saiam do Rio Grande do Sul e viajem de férias para o Nordeste e os nordestinos venham nos visitar aqui e nós vamos recebê-los todos bem. Eles nos receberão bem e nós receberemos eles bem aqui. Mas infelizmente tem pessoas pregando contra isso. Isso é inadmissível. Mas eu tenho certeza que não importa o governo que ganhar. Não importa. Não importa. E eu vou trazer um trabalho para vocês, mostrar por que um governo cai. Vou mostrar para vocês por que um governo cai. Nós temos 2 candidatos aí. Um vai se eleger, o outro não. Em todos os 2, não importa qual seja dos 2, eu vou mostrar para vocês, qualquer um que ganhar, o que perder, eu vou mostrar por que ele perdeu. Seja o da direita ou seja o da esquerda. Porque há motivos para que um perca. Sempre há motivos, há erros. E os erros, normalmente, são as palavras proferidas ou os amigos que tu tinha. Eu volto depois das eleições. E o meu nome não é Enéas. Meu abraço a todos vocês.